Dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre a nova Lei de Improbidade Administrativa, chegamos à questão de número 11, que diz o seguinte: está sujeito a receber sanção prevista na Lei de Improbidade o agente público que pratique ato de improbidade contra o patrimônio de entidade privada da rede de atendimento aos serviços socioassistenciais de dado município que receba subvenção social para apoio de suas ações. E aí, pessoal, será que a Lei de Improbidade Administrativa ela vai conseguir alcançar esse tipo de entidade? Passando para o próximo slide, a gente vai constatar que a resposta é sim. Ela vai conseguir alcançar, inclusive, essas entidades. Porque, de certa forma, se você for analisar, essa entidade ela está recebendo dinheiro público. Inclusive, o parágrafo 6º no artigo 1º diz o seguinte: estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º desse artigo. Então, é importante lembrar disso. Como essa entidade está recebendo um dinheiro que tem natureza pública, a lei de improbidade também alcança esse tipo de entidade privada. Subvenção é sinônimo, né, de auxílio. Então, se essa entidade recebe auxílio, benefício, incentivo fiscal ou creditício, ela também pode ser alcançada pela lei de improbidade e todas as suas regras. Portanto, a questão de número 11 está correta. Passando para a questão de número 12, temos: após autorização em lei, empresa privada foi contemplada com recursos públicos no montante de R$ 1 milhão. A prática de ato de improbidade em relação a R$ 200 mil referentes à parte daqueles recursos importará em ressarcimento com repercussão do ilícito sobre a contribuição de R$ 1 milhão em decorrência do princípio do orçamento bruto. A gente vai ver que essa questão de número 12 está errada. Por quê? Ora, a lei de improbidade administrativa é clara quando ela diz no seu parágrafo 7º do artigo 1º o seguinte: independentemente de integrar a administração direta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação, custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio receita anual atual, limitado, é aí que está o pulo do gato, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, é importante ficar atento a esses detalhes, né? A questão dizia o seguinte, que ela foi contemplada com R$ 1 milhão e a prática de improbidade foi em relação a R$ 200 mil. Então, o ressarcimento vai dizer respeito aos 200 mil e não ao 1 milhão. Por quê? A lei diz no seu parágrafo 7º do artigo 1º que será limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Passando aqui para a questão de número 13, nós temos: agente público do município de Enganolândia ocasionou dano aos cofres públicos após interpretar determinada lei conforme entendimento de dado tribunal. Diante disso, a autoridade da Prefeitura Municipal pretende efetuar representação junto ao Ministério Público para fins de ressarcimento erário. Julgue item a seguir: não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, a não ser que venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões do Tribunal de Contas competente. Então, o que acontece? Um agente público, ele deu uma investigada ali na legislação, e aí ele pegou um dos entendimentos lá que havia sobre a legislação e aplicou no seu dia a dia, lá quando ele estava desempenhando as suas funções, as suas competências. E aí, no final das contas, você tem lá uma autoridade da Prefeitura Municipal que quer fazer uma representação contra esse agente público por improbidade administrativa. E aí, será que quando o Ministério Público ingressar com a petição inicial lá no Poder Judiciário para processar esta pessoa por improbidade administrativa, será que o Ministério Público vai ter sucesso na sua ação? A questão diz: não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada essa jurisprudência, a não ser que venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões do Tribunal de Contas competente. Ora, essa questão está errada. Por quê? O parágrafo 8º do artigo 1º diz: não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Então, a questão é clara quando diz: mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle dos tribunais do Poder Judiciário. A questão diz o seguinte:
a não ser que venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões do Tribunal de Contas competente. Equivocada, porque a lei diz mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Portanto, a questão de número 13 está errada. Avançando para a questão de número 14, nós temos: servidor de cargo comissionado decidiu apropriar-se de recursos públicos para fins de churrasco com os amigos. Julgue o item seguinte: para os efeitos da Lei 8.429, considera-se agente público ou agente político o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidor ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades referidas no artigo 1º daquela lei. Logo, o servidor deverá ser responsabilizado. Essa questão de número 14, ela está certinha. Por quê? A lei de propriedade administrativa, ou melhor dizendo, o legislador, a pessoa que criou essa lei, foi muito sábio no sentido de englobar tudo que é tipo de situação em que aquela pessoa pode ser enquadrada como agente público, né? Até mesmo para que depois a pessoa não dissesse: ora, mas eu fui eleito, eu não sou um servidor efetivo, ou talvez eu estou ocupando um cargo em comissão. A lei de probidade, ela engloba tudo que é tipo de agente público, e inclusive em diferentes situações. E aí, se você for dar uma olhada no artigo 2º da Lei de Probidade Administrativa, você vai encontrar o seguinte: ele diz: para os efeitos dessa lei, considera-se agente público ou agente político o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. Então, o deputado pode responder por improbidade administrativa. Um empregado de uma terceirizada que ganhou uma licitação em uma prefeitura também pode responder. Por quê? Ele diz contratação. Tá vendo? Então, a gente sempre tem que observar esses pequenos detalhes. E mesmo que a pessoa não receba nada por isso, porque a lei de probidade diz sem remuneração. E mesmo que ele esteja lá transitoriamente, ou seja, em caráter temporário, ele também irá responder por improbidade administrativa. Passando para a questão de número 15, temos o seguinte: dirigente de determinada organização da sociedade civil de interesse público firmou o termo de parceria com o município de Paratunga. Julgue o item a seguir. Caso a OCIP e ou o seu dirigente pratique ato de improbidade relacionado ao instrumento celebrado, poderão, conforme o caso, tanto a entidade privada sem fins lucrativos quanto a sua autoridade máxima, ser responsabilizados segundo o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Será mesmo que tanto a OCIP, que é a entidade privada sem fins lucrativos, quanto o seu dirigente poderão responder? Ora, essa questão está correta, porque no artigo 2º, parágrafo único, a lei de improbidade diz: no que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Então, engloba tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Passando para frente, nós vamos nos deparar com a questão de número 16, que diz o seguinte: conforme a nova redação dada pela Lei 14.230 de 2021, a Lei 8.429 de 1992, as sanções da Lei de Improbidade são aplicáveis exclusivamente a agentes públicos. Será mesmo, pessoal? Até fazendo aqui uma rápida correção, porque agentes públicos, mas será mesmo que essa Lei de Improbidade ela vai se aplicar exclusivamente somente a agentes públicos? No slide de número 35, a gente vai ver que a questão está errada, porque o artigo 3º diz da lei de improbidade: as disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Concorrer significa participar em sintonia com mais alguém, e dolosamente, como vimos, significa que ele tem a intenção maléfica. Ele tem aquela vontade livre e consciente de praticar o ato, e não um ato culposo. Então, portanto, essa questão está errada quando diz que as sanções da lei de improbidade são aplicáveis exclusivamente a agentes públicos. Errado. Fazendo uma breve, rapidinha correção aqui, a agentes públicos, que seria o correto. Passando para a questão de número 17, nós temos: caso munida de provas contundentes de improbidade administrativa, estará a autoridade que conhecer de fatos habilitada a representar ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Vamos ler mais uma vez? A questão 17 diz: caso munida de provas contundentes de improbidade administrativa, estará a autoridade que conhecer de fatos habilitada a representar ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Então, a autoridade tomou ciência de que algum dos seus subordinados
né, em tese praticou ato de improbidade administrativa, e aí ela vai ter que juntar provas contundentes para que ela possa ir lá no Ministério Público e fazer uma representação contra ele. Será que essa questão está certa? Essa questão está errada, porque a lei de improbidade administrativa não exige provas contundentes. Basta que haja, melhor dizendo, indícios. Tanto é que o artigo 7º diz assim: se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Então, não são necessárias provas contundentes. Provas contundentes é uma coisa muito mais séria, né, pessoal? Então, a gente diz que basta haver indícios para que seja possível representar ao Ministério Público competente. Avançando aqui para a questão de número 18, nós temos: se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o tribunal competente para as providências que se fizerem necessárias. Será que essa questão está correta? Ela fala de indícios, porém ela trata de tribunal competente, e como vimos, neste caso a representação é feita perante o Ministério Público competente, por isso a questão está errada, e não perante um tribunal competente. A representação é sempre feita perante o Ministério Público competente. Passando para a questão de número 19, nós temos: foi feita a partilha de bens entre os filhos de Jabutino, servidor público do município de Teclito. Jabutino Júnior tomou ciência de processo que buscava reparação de dano ao erário provocado pelo pai, assim como a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos a todos os herdeiros de Jabutino. Ao consultar um advogado, foi informado de que o princípio da intranscendência das penas impossibilitava que eles respondessem pelo dano aos cofres públicos e que, por iguais razões, estariam insuscetíveis de terem seus direitos políticos suspensos. Julgue a seguir: o advogado tem razão. E aí, será que o advogado tem razão mesmo? No próximo slide, a gente vai ver que não, o advogado não tem razão. Por quê? O artigo 8º diz: o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo ante o limite do valor da herança do patrimônio transferido. Então, a gente tem que analisar aqui o seguinte: lá na questão ele dizia que a ideia era o quê? Aplicar a sanção de suspensão dos direitos políticos a todos os herdeiros de Jabutino, ou seja, os herdeiros de Jabutino não poderiam votar e serem votados. Esse ponto aqui, especificamente, está equivocado de fato. Por quê? A pena somente vai passar se for em relação a ressarcimento dos danos ao erário, ressarcimento dos cofres públicos. Esse tipo de pena aqui de suspensão dos direitos políticos, se a princípio seria aplicável a Jabutino, não vai ser aplicável aos seus filhos. Esse tipo de pena não passa para os filhos quando ele morrer. No entanto, o ressarcimento aos cofres públicos, sim. O ressarcimento aos cofres públicos vai passar para os herdeiros, mas, como disse aqui a lei de improbidade, até o limite do valor da herança do patrimônio transferido. Assim, se o Ministério Público processou Jabutino em R$1 milhão e a herança foi para os filhos de R$200 mil, a Justiça só poderá condenar eles ao pagamento de até R$200 mil, com base no valor limite da herança que eles receberam de Jabutino. Passando para a questão de número 20, nós temos: foi feita a partilha de bens no valor de R$2.000 entre os filhos de Jabutino, servidor público do município de Teclito. Jabutino Júnior tomou ciência de processo que buscava reparação de dano erário provocado pelo pai, cujo título executivo era de R$2.500. Ao consultar um advogado, foi informado de que a herança cobriria parte do valor em caso de condenação e o restante deveria ser desembolsado pelos herdeiros. Como a gente acabou de aprender agora, pessoal, essa questão só pode estar totalmente errada. Por quê? Diz assim a lei de improbidade administrativa: o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Portanto, não há que se falar em complementar o valor. O valor da condenação só pode atingir até o valor limite do que eles receberam em termos de herança.